Então sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do Conexão Diagnóstica, podcast idealizado por mim, pelo meu pai e pelo meu avô, justamente com o intuito de promover essa integração entre as diferentes especialidades médicas. Então eu vou pedir aqui para minha convidada de hoje ficar 100% à vontade para ela se apresentar aqui para vocês. Muito obrigada, Eduardo, ou Dude, né? Como nos velhos tempos. Então, eu conheço o Dude, desde os 7 anos de idade. A gente jogava tênis Longas e longas datas, longas hein, cara? datas. E é um prazer estar aqui hoje. Eu agradeço muito esse convite especial. Então, me apresentando um pouquinho para vocês, eu sou a doutora Carolina Vilar. Eu sou umoramense, nascida e criada em Umuarama. Fui para Curitiba no ensino médio, fiz a minha faculdade lá em Curitiba, na Faculdade Pequeno Príncipe. Fui caloura do Dude 6 meses antes. Quando acabei a faculdade, eu ingressei no Hospital de Clínicas para fazer minha residência em otorrinolaringologia. Depois da residência, fiz a minha titulação pela BOL, que é a Sociedade Brasileira, e retornei para Umuarama no ano passado, no meio do ano, e tenho meu consultório próprio aqui em Umuarama e trabalho aqui num contexto de convênios particulares, SUSAS, atendendo toda a região de Umuarama e região metropolitana, atendo muitas pessoas ao redor, isso é muito legal, né? E voltar para o interior tem sido algo bem legal, algo desafiador Certeza. e muito, muito importante para a gente sentir que a gente está voltando de onde a gente veio, trazendo uma medicina que tem uma assistência bem feita. Então é um prazer estar aqui, também estar aqui em Umuarama é um prazer muito grande para mim. Não, o prazer é meu e até pegando esse gancho que você falou, é gostoso voltar e eu acho que mais gostoso ainda é você ver que você voltou bem formado para ajudar as pessoas Sim, daqui, né? Então eu acho sim. que isso para mim é o mais importante. E até pegando essa ideia que você falou do seu consultório também, se você puder até falar pro pessoal que tá ouvindo onde que você tá atendendo, onde que é a sua clínica, porque Tá. eu Uhum. sei da sua capacidade profissional, assim, que é incrível, então mais pessoas também podem descobrir isso e Claro, então hoje meu consultório próprio é na Rua Mambai, 3223, Clínica Vascular. Lá dentro eu atendo adultos e crianças, então eu falo que eu atendo de 0 a 100 anos, então eu atendo realmente todo crianças, mundo. adolescentes, gestantes, adultos com queixas de ouvido, nariz e garganta e plástica de face também. Então eu atendo desde pessoas que estão com gripes, resfriados comuns, até casos clínicos complexos, até tonturas, até cirurgias também. Então eu opero aqui no Hospital Norospar e no Hospital Nossa Senhora Aparecida. Até síndrome de genéticas raras, né? Que às vezes a gente fica discutindo Então, junto. olha, o doutor Eduardo tem sido a minha salvação nos Não, diagnósticos quem dera. diferenciais. Sem ele, eu não sou nada. Essas tomografias complexas que eu peço para ele. Não, quem dera. Eu acho interessante até você me puxar, né, para discutir, porque para mim é um grande aprendizado e eu acabo tendo que estudar também, então eu Uhum, cresço junto contigo. Até, Carol, pegando esse gancho da otorrino em si, a gente pensando em otorrino, né, é uma especialidade muito ampla, assim, tem muito. várias áreas de atuações, nariz, ouvido, enfim. Eu ia te perguntar o que que te fez escolher a otorrino como especialidade para você seguir carreira, assim, o que que te brilhou a atenção, quando que foi o momento da faculdade ali que você falou, não, Sim. é isso mesmo que eu quero pra minha carreira. Sim, eu sou muito empolgada para falar da otorrino, porque eu realmente amo o que eu faço. Eu já me apaixonei pela otorrino bem no começo da faculdade, eu acho que no segundo período, mais ou menos, eu tive que fazer uma cirurgia de um desvio de septo, Ah, não e eu sabia comecei disso. a acompanhar o meu cirurgião nos sábados da faculdade. Então eu comecei a acompanhar bem cedinho no hospital em Curitiba, e falei, nossa, que especialidade interessante. Eu me apaixonei pelo otorrino, primeiro porque eu sempre gostei de cirurgia. Então, é uma especialidade clínica e cirúrgica e que a gente lida com os principais sentidos do ser humano. Então, a gente Uhum. lida com o olfato, com a audição, com a voz, com o paladar, com o sono. Então, tudo aquilo que impacta a qualidade de vida do paciente é o otorrino que trata. E às vezes a gente vê o otorrino como algo muito simplista. E quando Com você vai certeza. para a especialidade, você vê que não é nada simples. A gente lida com coisas muito complexas. Então, o que eu gosto do otorrino, e foi o que fez me apaixonar, é essa vasta gama de atuação que a gente tem. Então, desde crianças para uma investigação de uma surdez genética, até o implante coclear no recém-nascido que tem que ser feito para reabilitar uma audição, até um idoso com perda auditiva, até um tumor de nasofaringe, até um paciente que tem uma queixa de bullying por uma orelha proeminente, tem que fazer uma autoplastia. Então, é uma especialidade que ela lida com muitas questões dos pacientes e, ao mesmo tempo, eu consigo ter um olhar focal, mas vendo esse paciente como um ser humano integral. Então, eu gosto muito de trazer essa visão dentro do otorrino, que eu acho que é um grande diferencial meu. Com certeza. Porque por trás de um paciente que está ali com uma queixa focal, eu tenho que entender por que aquela perda auditiva que veio por uma causa autoimune foi desencadeada. Com Teve um certeza. fator que desencadeou aquilo? Então, essa visão do todo, mas olhando para as minhas micropartes, foi o que fez eu me apaixonar pelo otorrino. Então, acho que é uma especialidade super completa para quem ainda está nessa fase de faculdade, escolhendo o que quer fazer. Eu acho que tem muitos campos diferentes, com áreas muito possíveis de serem atuadas.
E né? Então, é interessante isso que você falou, porque tem várias especialidades clínico-cirúrgicas, né? exato. E você E às pode vezes, escolher, né? exatamente, porque às vezes na faculdade tem aquele estudante, por exemplo, você que gosta muito de cirurgia, mas a pessoa também gosta, às vezes, de ouvir o ser humano ali na parte Com clínica, né? certeza. E eu falo meus pacientes ficam às vezes meio impressionados. A minha consulta de tontura dura 1 hora. Então, Sim, assim, uma consulta de tontura em que você vai manobrar um paciente, fazer exame neurológico, dura 1 hora. E às vezes uma consulta pré-operatória são 10 minutinhos. sim, Então sim, a gente sim. fala que muda muito. Dentro da otorrino, eu optei por vir para o interior e fazer otorrino geral. Então eu atendo tudo. Mas se você quer ficar num grande centro, com certeza você vai escolher uma subárea. Ah, você quer uma. Subnichar, né? Exato, você quer fazer só a Uhum, voz, vai fazer só a microcirurgia de laringe, cirurgia uhum, vocal, cirurgia de trans. Ah, uhum, você quer fazer só a parte de endoscópica nasal, só a base de uhum. crânio, acessos mais complexos. Ah, não, eu quero fazer só a plástica de face. Você ainda tem a opção de fazer todas as microáreas possíveis ou atuar como uma forma mais generalista, que é o que eu tô fazendo agora aqui no Ah, interior. perfeito. E até pegando esse gancho das diferentes formas de atuação dentro da otorrino, dentro da face, assim, a gente pensando na face de maneira mais abrangente, existe alguma área que você goste mais de fazer, ou que você atue mais, apesar de você, claro que a gente aqui em Morão, a gente tem que entender o mercado que a gente está e se Sim, adaptar à realidade e fazer um pouco de claro. tudo, né? Então, assim, eu quando terminei minha residência, eu fiquei um tempo a mais fazendo acompanhamento para autoplastia. Então, Uhum, dentro do contexto de cirurgias da face, eu faço rino, blefaro e autoplastia, né? Que eu tive formação na minha residência. Mas eu fiquei um tempo a mais estudando autoplastia. Por quê? Eu pensei comigo assim, comigo e com os meus ex-chefes da residência. uhum. Eu vou para o interior, para um local em que eu vou atender muita criança, e a autoplastia é uma cirurgia extremamente segura, pouco explorada pelos otorrinos e que a gente tem total formação. Então eu comecei a estudar mais autoplastia para me capacitar um pouco mais, me tornar referência um pouco Com nisso. certeza. Então quando você atende criança no consultório, você atende 80% do público de autoplastia. Uhum, Então não tem por que a gente não abranger um pouco mais essa com área. E aí certeza. nesse contexto, estudando um pouco mais, eu aprofundei junto ao Dr. Caio Soares no livro dele Sim, disso, sim. me tornei autora do capítulo Uhum, brasileiro de que autoplastia. legal. Então, hoje eu participo de alguns cursos também hands-on para outros médicos de autoplastia. Então, dentro da otorrino, a área que eu mais gosto é a autoplastia, é o que eu mais faço, mas eu acabo atendendo tudo, desde amígdala, adenoide, de Sim, septo, sim, sim. endoscópica, ouvido, eu faço tudo. E até, Carol, se você até puder virar para a câmera para o paciente ter a oportunidade de te ouvir nesse momento, pensando assim, autoplastia, se você fosse explicar para uma pessoa leiga, o Uhum, que que é autoplastia, qual que é a principal função da autoplastia claro. na vida de uma pessoa, Sim, assim? então vamos lá, pessoal. A autoplastia é uma cirurgia que objetiva reduzir as orelhas proeminentes. Então, para quem que ela é? Para quem se incomoda com a famosa orelha de abano, tá? Uma coisa interessante, eu sou uma paciente de autoplastia, tá? Eu fiz autoplastia alguns anos atrás porque era um grande sonho, uma grande dor da minha infância ter as orelhas proeminentes. E quando a gente fala em orelha proeminente, o que é muito importante explicar para vocês enquanto cirurgião? Que nem toda orelha proeminente é igual a outra. A gente tem basicamente 4 defeitos que podem ter que façam a orelha ser diferente. Ela pode não ter uma concha muito bem formada, que é a parte de trás. Ela pode não ter essa curvinha aqui, que a gente chama que é a antihélice. Ela pode não ter o lóbulo, que é aqui onde coloca o brinco. Então, a gente pode ter diferentes defeitos que levam a uma orelha de abano. E por isso que o cirurgião é quem tem essa capacidade de entender qual que é o defeito que a tua orelha precisa ser tratada. E com isso, a gente conseguir definir ela através de uma cirurgia. A cirurgia ela é feita com um corte por trás da orelha, em que a gente vai manipular as estruturas e colocar elas na proporção mais harmônica para cada paciente. Nos adultos, a gente faz a anestesia com local e sedação, então o paciente dorme com um cheirinho e não é entubado. E em crianças, a gente opera a partir dos 6 anos de idade. Tem que ser uma anestesia geral para que a criança consiga ficar entubada, paradinha e quietinha, e para a gente conseguir manipular. Dura em torno de 2 horas, recuperação super tranquila. As técnicas novas que a gente realiza, que é a autoplastia estruturada, que é o que eu faço, a gente consegue um resultado muito harmônico, o paciente não fica com aquele aspecto de orelha grudada super bonder que a gente fala, o paciente fica com uma faixinha 48 horas, a gente retira essa faixinha depois, ele fica aí 1 mês com a faixinha de pós-operatório. Não dói tanto como doía antigamente, resultado harmônico, estruturado e previsível e um resultado duradouro. Então é uma cirurgia com grande ganho, além de estética, autoestima para os pacientes. Perfeito, acho que explicação melhor que essa, assim, não tem como ter, né? E minha última dúvida sobre autoplastia é recomendado criança pode fazer? Existe alguma idade que seja, essa é a idade que tem que ser corrigida, ou quanto antes melhor? Como que funciona essa questão da cronologia de quando, Sim. a partir de quando eu posso fazer a cirurgia? A partir de 6 anos de idade, a gente vai avaliar essa criança.
geralmente a partir dos 6 a cartilagem está totalmente formada e a gente não tem risco de voltar essa memória de cartilagem. Então a gente consegue fazer um resultado definitivo de longo prazo a partir dos 6 anos de idade. Perfeito, perfeito. E eu sempre falo só um detalhe que, por mais que pode ser feito em adultos, quando a gente faz na criança, a gente diminui o tempo que essa criança vai ser exposta ao bullying. Porque hoje, a principal causa de bullying na infância é a obesidade. E a segunda é a orelha de abano. Então, a gente está diante de uma causa muito grande de bullying e a gente pode ajudar essa criança de uma maneira muito precoce quando a gente faz uma intervenção ali antes dos 7, dos 8 anos de idade. Isso é muito bonito o que você falou, porque a gente como médico, né, eu vejo muita gente que é tecnicamente muito bom, né, mas às vezes falta a pessoa olhar para o lado humano do que você tem o poder de mudar a vida de uma pessoa, Não, né? é fantástico. Eu falo que o pós-operatório de otoplastia é uma coisa que eu me emociono, porque a hora que você tira aquela faixinha, aquela criança se vê, ela chega a chorar, assim, que ela fala, nossa, como eu tô bonita, nossa, como mudou. Os meninos começam a usar boné, as meninas começam a usar cabelo preso, então é muito além de estética. Eu falo que a autoplastia, ela traz uma autoestima para a criança e para o paciente que realmente transforma a visão dele com ele mesmo. E eu, como cirurgiã, eu amo realizar isso para meus pacientes. Não, total. É muito, eu acho muito bonito, assim, ver, a gente recebe aqui muito, né, o Alisson e o Antônio de Prova, as pessoas que vêm aqui são médicos que, acima de tudo, têm muito brilho no olho pelo que fazem, né, e te ouvir falar, assim, é uma coisa que eu acho muito bonito, porque eu vejo, eu já sabia, né, te conheço há muito tempo, mas eu vejo o quanto de amor que você coloca e intensidade, assim, na sua profissão. E agora falando um pouquinho sobre a otorrino, dentro da especialidade em si, o que que você enxerga, assim, como principais oportunidades e desafios? Às vezes, por exemplo, para um estudante de medicina que está ali no quinto, no sexto ano, está na dúvida se faz otorrino ou se faz outra especialidade, o que que você falaria assim para ele? Putz, acho que tem uma oportunidade legal aqui, acho que você tem que tomar cuidado com esse desafio aqui, para a pessoa entrar ciente do que ela vai encontrar na especialidade, assim, o que que você Claro. enxerga dentro Eu acho desse que essa é mundo? uma fala muito importante para os estudantes, porque eu vejo que muitas pessoas querem a otorrino como um atalho para plástica. Porque para fazer cirurgia plástica, você pode fazer ou fazer os 3 anos de cirurgia geral, ou 2, que é mudou acesso direto, e fazer plástica depois, ou você pode ir via as especialidades diretas, como oftalmo e fazer mais blefaro, Uhum, dermato e acabar fazendo alguns uhum. procedimentos, ou otorrino e fazer tudo que envolve a face, né? E o pessoal acha que indo pela otorrino, eles vão ter um caminho mais fácil de acesso à plástica de face. Isso não é verdade. Então, por mais que a gente opere plástica de face, a gente tem anos de aperfeiçoamento depois para quem quer ser referência nessa plástica de face. Então, eu acho que na medicina não existe atalho. Eu acho que esse é um caminho muito importante para os estudantes saberem. Que essas buscas por encurtar o tempo costumam ser uma grande armadilha. Com certeza. Porque lá na frente você não consegue ter nem o reconhecimento e nem a mão cirúrgica que apenas o tempo, através de dedicação, consegue te dar. Já por outro lado, um caminho que eu acho maravilhoso da otorrino é você poder mexer numa área que ninguém se mete. Essa é uma coisa que eu falo que é bem legal. Porque hoje na medicina, principalmente nessas áreas que envolvem áreas da face, estética, tem muita gente não médico entrando na nossa área. E tem prós e contras com isso. Do meu ponto de vista, tem muitas coisas positivas que as pessoas não veem. É ainda uma facilidade maior para quem tem boa formação mostrar o seu destaque. Mas na otorrino, ninguém vai fazer uma timpanoplastia. É, Ninguém vai corrigir uma perfuração do tímpano. Ninguém vai corrigir um desvio de septo sem ser a otorrino. gente nem sonha, As né, pessoas com- nem sabem É. como que é um septo. Então eu quero dizer assim, é uma especialidade tão específica que dificilmente você vai ter assim outras áreas tentando fazer a mesma coisa que você faz. Então você realmente é um especialista focal, mas você é um especialista focal que tem abrangências muito diferentes. Se você quiser trabalhar só com criança e via aérea pediátrica, você consegue. Quero trabalhar só com idosos e reabilitação auditiva e prótese, eu consigo. Ah, eu quero trabalhar só com uma parte cirúrgica de laringe. Então tem muitas microáreas possíveis. Eu acho que a faculdade não nos expõe a isso. Então, para quem tem uma intenção de cirurgia, vale a pena você entrar numa liga acadêmica para você conhecer essas sub-áreas da otorrino. Eu acho que é uma das formas de você ter mais acesso e também tentar acompanhar otorrinos. Eu acompanhei muitos durante a minha graduação, sabe? Acho que a otorrino ela tem esses caminhos e essas dicas importantes. Não pensar nela como um atalho para quem quer plástica de face, mas pensar nela como uma oportunidade cirúrgica extremamente especializada que ninguém coloca a mão. Tá? Com certeza. Então acho que é algo bem legal para trazer. Não, e até essa questão de atalho, falando especificamente para você que é estudante de medicina,
Sim, se eu fosse te dar uma dica na vida, seria essa, cara, não pega atalho, porque além da questão técnica que uma residência médica te traz, uma boa formação te traz, eu acredito que a questão humana de você conviver com outros residentes, o grau de respeito que você tem pelos seus R+, pelos seus chefes, os perrengues que você passa junto, tudo isso eu acho que molda caráter e te molda pro mercado de trabalho. Então, uma especialização ali de 6 meses, 8 meses, não nem se compara com o que uma residência médica te Não. proporciona ali na sua vida, não só tecnicamente, que claro que é indiscutível, você fez uma formação boa, graças a Deus eu tive acesso a excelentes chefes também, mas a questão humana ali, de caráter, de respeito, eu acho que isso é um ganho, assim, imensurável. Eu concordo muito com você, Dude, e eu sempre falo para os estudantes que me acompanham. É óbvio que se a gente pudesse escolher um padrão ouro, é óbvio que as faculdades nota 5, lá Sim, como a nossa foi, sim, Pequeno sim, é Príncipe, se verdade, destacam, óbvio. Mas eu falo que a residência médica, ela é o mais com importante. certeza. Porque é onde você vai ter oportunidade de trabalhar com o paciente real. Na faculdade, a gente sabe. Com Se você certeza. quiser dar uma pedalada, É, pega uns resumos do colega, sim, você vai levando com a ali. barriga, assim, até chegar no internato, o pessoal vai dando umas enroladas. A gente sabe que a faculdade é outro nível de responsabilidade. Você não tem CRM, é o teu chefe que responde. Você tem outra responsabilidade. Na residência, não. Na residência, você também tem chefe, mas você já é médico. Então, você vai ser exposto a um grau de complexidade que só o teu serviço pode te oferecer e a um volume de pacientes que aquela realidade da sua residência fornece. Então, se você faz residência num local que não tem volume de pacientes, complexidade dos casos, você vai ter uma formação defasada em relação a outros serviços. E nesse ponto, o Hospital de Clínicas do Paraná, que é onde eu fiz a minha formação, ele foi um grande destaque para eu sair de lá e conversar com os meus chefes e falar, vou pro interior ser otorrino geral porque eu tô bem formada, sabe? Então, mesmo sendo bem recém-formada, eu tenho 1 ano de pós-residência, eu consigo resolver hoje Essa segurança, 95% das coisas que chegam pra mim. E a gente também aprende a desenvolver a humildade de saber quando aquilo tá fora da minha linha de atuação e eu vou encaminhar para um colega mais experiente. Isso não é demérito para nós especialistas. Isso é humildade e o paciente valoriza essa transparência com ele. Quanto mais verdadeiro a gente é com o paciente, quanto mais a gente coloca essa responsabilidade do que a gente faz de forma honesta, mais o paciente se cativa com o nosso trabalho. Certeza. E ele volta em você, Ele né? volta, ele volta. Eu tenho vários pacientes que eu acompanho de casos mais complexos, que eu não opero, que eu encaminho para alguns colegas em Curitiba, que eles fizeram alguma cirurgia lá e acompanham o pós-operatório comigo, e são meus pacientes em conjunto, e que a gente discute, e a gente vai aprendendo constantemente. Eu acho que isso que é tão legal, discutir com muitos colegas, né? Que é o que a gente faz toda semana no WhatsApp, né? Com certeza. 3, 4 vezes por 3, semana. 4 vezes por semana eu falo, Dude, o que você achou aí? Eu acho que nada a ver essa alça vascular, né? Não. Só um achado. Não, que isso. Então, até esse seria o gancho para a próxima pergunta. Eu ia te perguntar como que você vê essa importância nessa interação, no nosso caso, né, entre a otorrino, que é a sua especialidade, e eu como radiologista, mas como que você enxerga a importância dessa interação geral, assim, da radiologia com outras especialidades médicas? Como que você vê isso na sua rotina? É imprescindível. Eu não consigo realizar uma otorrinolaringologia bem feita sem um bom radiologista. E foi isso que me fez ficar muito segura quando você veio pra cá. Que eu mandei assim pra ele, Dude, é o seguinte, eu preciso criar um protocolo de Meniere que avalie isso, isso, isso. Dude, eu preciso de cortes de cóclea assim, assim, assado. Porque a gente ter essa integração com o radiologista é o que garante pro nosso paciente um bom diagnóstico e um bom planejamento cirúrgico. Então, falando de ouvido, por exemplo, toda criança de 2 a 3 anos com otite média aguda, que é uma coisa do dia a dia, que fizer uma tomografia, vai vir com velamento de mastoide. Então, a gente não pode pegar lá um laudo, mastoidopatia crônica bilateral, e correlacionar se você não teve contexto. Com certeza. Agora, se eu como especialista, ou eu como médico na UPA, ou do plantão, que estou pedindo para o radiologista aquele exame não colocar uma história clínica condizente, a gente não tem relação da especialidade. Só tem como a radiologia fazer um bom trabalho, que entregue pra gente uma previsão, se a gente coloca contexto para vocês. Se não, fica muito difícil aplicar. Para mim, a radiologia, ela é o meu planejamento cirúrgico, ela é a minha confirmação diagnóstica e ela é a minha segurança também. Seu feedback, né? Exato. Então, quando eu mando para vocês uma perda auditiva assimétrica, eu peço uma ressonância para avaliar o conduto auditivo interno para descartar que tem o schwannoma, e o seu laudo vem lá negativo, eu preciso dessa negativa para negar um diagnóstico super grave para o paciente. Então, o meu trabalho, ele só consegue ser apoiado e fidedigno quando vocês me dão um laudo. Então, confiar no seu radiologista de confiança, eu falo em quem é teu parceiro, faz muita diferença, sabe? Nisso a gente é parceiro desde o primeiro dia que você chegou aqui. Eu já mandava pro teu pai antes de você chegar,
tá? Não, E agora eu mando por 2 de 5, 6 vezes por semana paciente, ou mais. Não, com certeza. E é interessante isso, porque que nem eu tava até falando aqui pra você antes da gente começar, porque o fato de você me desafiar, assim, no bom sentido, a discutir com você casos difíceis, eu sempre falei, cara, olha, eu não fiz radiologia de cabeça e pescoço, mas eu tô aqui pra aprender, tive uma formação boa geral lá no Círio, em São Paulo, mas o que eu não souber, eu vou perguntar, eu vou atrás de estudar. Então, Uhum. assim, eu acredito que esse fato de você me puxar, assim, eu valorizo muito isso e eu agradeço pelas palavras. Pra mim é uma grande oportunidade de eu crescer profissionalmente também junto, né? E pra mim é um baita feedback também. Você vai lá, opera um caso, fala, olha, realmente, o que você escreveu assim e tal. Então, pra mim é muito importante eu ter esse contrassenso, essa opinião sua pra saber o que eu tô escrevendo, se tá de acordo com o que você tá Não, vendo. com certeza. E eu acho que é muito legal que vocês têm muita humildade para quando a gente pede uma revisão de laudo, por exemplo, Sim, com entender que a certeza. gente nunca tá desafiando, é Não, com simplesmente certeza. assim querendo uma confirmação de algo que Sim, pensou. com Por exemplo, certeza. aquele caso complexo que eu tava da perda Sim, semana súbita. passada, né, que a gente tava Perda discutindo. súbita bilateral severa. Com Depois de uns certeza. dias me veio um alerta. Nossa, será que eu pedi para avaliar se poderia ser aquela Sim, doença? Vou mandar sim, para ele para sim, pensar. Então a com gente certeza. acaba, o pessoal às vezes não pensa disso do médico, a gente acaba o consultório às 6, mas a gente leva as Com coisas para certeza. A gente casa leva muito e fica trabalho, né? pensando e manda É. mensagem. A gente troca mensagem às vezes de 11h30, madrugada às vezes, de né? casos de pacientes e É. porque realmente a gente faz um trabalho que a gente se importa com A o gente se paciente. importa, é Eu falo verdade. isso para os estudantes que me acompanham, que boa formação é uma coisa que você consegue conquistar. Agora, se importar de verdade com o paciente, isso é uma escolha Com diária. certeza. E eu acho que isso é uma coisa que faz você ser, sim, um médico melhor do que o outro. Porque formação boa, a maioria dos médicos que a gente convive no nosso dia a dia aqui Sim, tem sim. formação boa. Agora, você de fato se importar com aquele paciente a ponto de você levar aquela situação para fora, discutir com pessoas mais experientes E atrás de e verdade, né? atrás de verdade se interessar, às vezes é muito mais importante do que ter certeza ou ter algum senso de que você é tão bom naquilo. Eu acho que essa humildade e esse se importar faz muita diferença para assistência em saúde. Com certeza. Eu até já te falei isso por mensagem, mas eu poucas vezes na minha vida, assim, vi pedidos de exames tão completos que nem os seus, assim. A Paula, minha esposa, ela também é muito responsável, assim, em pedir os exames. E eu sempre lembro muito quando eu vejo o pedido dela, do seu e do seu do dela, assim, porque é extremamente bem escrito, assim. Eu falo, cara, se eu não achar aqui o que ela tá querendo, é porque realmente não tem, assim, porque tá muito claro o que ela tá buscando, sabe? Então, para mim é fundamental o jeito que você escreve, porque me dá uma clareza muito grande, né? Porque a gente, como radiologista, não tem, a não ser que seja ultrassom, o paciente na nossa frente. Então, eu não Uhum. tô examinando, eu não posso colocar a mão, eu não sei de verdade como que ele tá. Então, quando você escreve do jeito que você escreve, facilita muito pra mim. E eu acho que é um gancho legal a gente trazer para esse momento, que é falar um pouquinho sobre inteligência Com artificial, certeza, tá? com certeza. Então, para os estudantes que estão acompanhando e para outros médicos, como que eu trago a inteligência artificial para minha prática clínica? Dentro do meu contexto, eu já organizei a minha IA para ela conseguir formular pedidos para mim com a forma como eu escrevo. Então, como que eu faço isso no meu dia a dia? Genial, A minha genial. IA sabe qual que é a minha linguagem, eu mando para ela a cópia do meu prontuário, ela recebe a cópia do meu prontuário e ela tem como se fosse um comando, que era: cria um pedido de tomografia, inclua os cortes finos, inclua que quer axial, sagital e coronal e fale as hipóteses que eu elenquei. E com isso ela me faz a tua carta muito bem Com feita em 10 certeza, com segundos. certeza. Então, na hora da consulta, eu mando carta para todo mundo. Então, não tem como eu ficar lá mandando aquela carta que você Sim, sim, recebe. sim, Então, o que sim, que eu sim. faço para ganhar tempo? Com Eu faço uma certeza. anamnese muito bem feita, que é onde eu levo bastante tempo da consulta, Uhum. mas quando eu vou pedir essa interligação para outros colegas, eu uso a minha IA, que já foi programada por mim Sim, mesma. sim, sim, sim. Então, veja, a IA hoje em dia, no nosso contexto, ela é muito útil para a gente Com ganhar tempo certeza. na assistência e ainda assim conseguir ser muito responsável em transparecer para outros colegas o que a gente precisa. Então, eu uso muito no meu dia a dia dessa forma. Com certeza. Até trazendo um pouco pra minha realidade, é muito doido isso, porque, por exemplo, há 2 anos atrás, exames que eu demorava 15 minutos pra laudar, hoje, claro, por ser um pouquinho mais experiente também, mas principalmente por IA, por velocidade de informação, hoje eu levo 7, 6. Então, assim, eu tô vendo na minha frente a transformação acontecer. Então, no meu caso, eu já tenho a minha IA com todas as minhas máscaras organizadas, com todas as minhas frases. Eu só preciso falar, ela já vai me dar o laudo inteiro. Eu, claro, corrijo, talvez se está tudo de acordo com Uhum. a imagem, e eu já colo o laudo dentro do sistema. Então, é coisa assim de que
meio que eu tô dobrando minha produção, assim, por causa da IA, sabe? Sim, isso é muito legal, né? É muito doido, assim, e dobrando sem perder qualidade, né? Que eu acho que é o Exato. principal Eu desafio. acho que esse é o grande desafio, principalmente para o público leigo que nos assiste. Com Entender certeza. que quando a gente usa IA num contexto de saúde, aquilo foi configurado com conhecimentos que certeza, nós com temos. É diferente do paciente ir numa IA e fazer uma pergunta. Com certeza, É com totalmente diferente. Então, é por isso que eu falo para os meus pacientes, cuidado com o Dr. Google. Eles pegam lá os laudos dos exames, eles veem uma alteração no teu laudo, chegam desesperados. Chegam, não, isso aqui é um achado de exame. Não tem correlação com o teu quadro, tá tudo bem. Então, essa visão nossa como especialista, mas saber interligar isso com o paciente faz muita diferença para assistência. Então agora, Carol, indo um pouquinho para o lado de marca pessoal, de empreendedorismo, eu sei que você também gosta desse assunto. Como que você enxerga hoje a importância do médico se preocupar um pouquinho com construção de marca pessoal, com construção, por exemplo, de Instagram, de redes sociais, além da medicina, que, claro, a gente como médico sempre tem que se preocupar primeiramente em ser bom tecnicamente, se preocupar com o paciente, mas pensando assim em relação à importância desse assunto de marca pessoal, de construção de imagem, como que você enxerga isso hoje na carreira do médico? Eu acredito que isso é fundamental, Lud. Eu acho que ser bom hoje é o básico, que todos nós temos que buscar, né? Agora a gente tem que parecer bom. Então eu falo que a gente, se não se posiciona, vai ter alguém bem posicionado, que talvez não tenha uma formação e uma experiência e uma empatia tão grande quanto a gente tem. Então, a imagem pessoal que eu quero passar nas redes sociais, ela é alinhada com os meus valores. Ela é alinhada com quem eu sou no consultório. Os pacientes têm que me ver nas redes sociais e conseguir se reconhecer com quem eu sou no consultório. Exato, não é desconexo de quem eu sou. Eu sou uma pessoa muito empática, eu sou mais próxima, eu sou mais pessoa que abraça o paciente. Então, o meu paciente, ele sabe como ele vai ser recebido no meu consultório. Eu acho que a nossa imagem pessoal não é sobre a gente criar autoridade criando distância. Existem diversas formas de se criar autoridade hoje na medicina. E a gente tem que escolher aquela que faz sentido para quem a gente de fato é. Então eu acho que primeiro a gente tem que ser aquilo que a gente quer mostrar que é. E a gente vai trabalhar com uma boa equipe de marketing, gestão, estruturação para mostrar isso para o nosso público. Porque hoje, com o boom das faculdades de medicina, tem muita gente fazendo um pouco de tudo. E aí a gente tem que tentar usar um pouco das mídias digitais, do tráfego pago, das redes, para que isso chegue para esse nosso paciente que precisa do nosso atendimento. Então, eu, quando cheguei aqui em Moarama, em agosto do ano passado, eu abri meu consultório em novembro. De novembro para cá, eu já consegui, assim, duplicar ou triplicar o meu consultório com o tráfego pago, com o número de pacientes, com uma gestão da meu consultório sendo feita por um gestor, porque isso faz diferença. Então, a gente entender que nós médicos precisamos ser uma empresa para que a gente possa crescer, faz muita diferença. A gente já falou isso diversas vezes. Enquanto a gente for vendedor de horas, a gente tem um limite. Quando a gente consegue olhar de uma forma macro, como gestor e como empresários também, e ver como escalar o nosso trabalho além da assistência, aí a gente começa a fazer o negócio crescer. Totalmente. Né? Então, acho que é super importante. Não, eu faço suas palavras as minhas e até digo mais que a faculdade não ensina zero disso Nada. pra gente. Eu falo todo dia pros meus colegas, a gente tem os grupos pós-residência, eu falo, gente do céu, a parte mais difícil do consultório é a gestão. Nossa, como é difícil a gente aprender a lidar com o processo da experiência do paciente, os fluxos têm que ser criados, porque a faculdade não preparou a gente para isso, né? Mas a gente buscar um pouquinho disso além, discutir com médicos que têm mais experiência e saber delegar isso para os nossos gestores faz muita diferença. Isso é muito legal você pensar, né, assim, a importância de você desenvolver uma habilidade que é treinar pessoas, né? Exato. Porque, às vezes a gente como médico, né, principalmente no começo do consultório, no começo de clínicas, né, por exemplo, eu cheguei aqui em novembro, então agora já fazem 6, 7 meses mais ou menos, e eu vejo como eu, graças a Deus, já tá aberto a aprender também e amadurecer nesse tempo. No começo, eu me preocupava muito em, entre aspas, querer centralizar muito a gestão das empresas. Totalmente. Então, isso é algo muito natural quando a gente está começando. A gente quer, eu quero controlar tudo, eu quero controlar o financeiro, eu quero controlar a gestora, eu quero controlar o caixa, eu quero controlar o atendimento ao paciente, mas quando você entende que vale mais a pena você gastar 1, 2 horas da sua semana treinando pessoas para fazer isso, e ao longo do tempo essas pessoas elas vão estar bem capacitadas para fazer isso por você, você começa a entender realmente sobre como que é escalar uma empresa, né? Por exemplo, é muito legal, assim, ver que desde que eu voltei para cá, a gente tem crescido em média 300 pacientes por mês e com pacientes particulares crescendo 3 vezes em média. Então, assim, eu pensei em estratégias desde antes de vir para cá, como que eu faria isso? Então, é legal ver que o que a gente tem feito tem dado resultado e principalmente o que fez diferença na minha vida totalmente foi
aprender, eu sigo aprendendo isso todos os dias, a treinar pessoas para fazer as coisas que você não é a melhor pessoa para fazer. Com certeza. E eu acho que a gente entender, Dude, essa nossa limitação é o que faz a gente conseguir Com crescer. certeza. Hoje, na minha Com empresa, certeza. que é a nossa clínica, eu tenho um gestor, que é o Jefferson, que é o meu marido. Sim, sim, E a gente sim. fez toda uma transição pra gente conseguir trabalhar juntos, Com porque a gente tá certeza. crescendo muito enquanto clínica. Com certeza. Porque o Jefferson é uma pessoa extremamente competente para venda, comunicação Aham. e pessoas. E eu gosto do quê? Eu gosto de operar e atender. Aham. Entendeu? É Então, a eu combinação gosto perfeita. de operar e atender. E ele é a pessoa que sabe vender, que estudou do tráfego, tá pensando nas Aham. estratégias de venda, de conversão. Com certeza. Então, quando eu conseguir abrir mão de certos controles, e tenho muita dificuldade ainda difícil, nisso, mas porque a gente várias como ser vezes humano é eu difícil. fico vendo assim, nossa, eu tenho que melhorar nisso. Mas É quando você difícil. abre mão, você vê como você consegue aumentar o seu faturamento, certeza. aumentar a sua produtividade e, incrivelmente, às vezes, trabalhar até um pouco menos, Com porque tem uma certeza. gestão bem feita, tá? Com certeza. Eu não cheguei a trabalhar menos ainda, eu sigo Não, trabalhando também não, muito. também trabalho Mas- infelizmente mas- ainda não. Mas a gente está caminhando de uma maneira muito positiva com a gestão Com certeza. alinhada com uma assistência. Mas uma coisa que a gente tem de reunião semanal é que a nossa gestão tem que estar alinhada com os nossos valores de assistência. Com certeza. Sabe? Pra gente não se tornar alguém que só quer vender. Sim, Então a gente tem que, charlatão, a né, gente tem que, a oferece, gente tem com que realmente proporcionar experiência para os nossos Com pacientes, certeza. mas a gente tem que fazer a medicina bem feita. Eu falo que é aquele básico bem feito que Com parece meio certeza. clichê para quem tá escutando, mas acreditem, não é clichê, ele é essencial E para traz muito pacientes e resultado, traz né? muito resultado. Isso Com é muito certeza. legal. Com certeza. E até pegando esse gancho de empreendedorismo, de clínicas, você hoje acredita que o médico ele pode entrar no digital pensando em criar um infoproduto, pensando em criar algo escalável? Como que você enxerga assim essa questão de transferir o que você já sabe aqui no físico, no presencial, para um conhecimento digital? Você enxerga isso de maneira positiva? Como que você vê isso? Eu vejo de maneira muito positiva. Eu acho que todo médico tem um pouco de síndrome do impostor. Com certeza. Que a gente acha que a gente não Porque, tem nada, que a gente tem não sempre. sabe Não ainda. sabe nada, sai da residência, não é ninguém. E quando você entra no mercado de trabalho de verdade, você consegue perceber o quanto você tem para agregar. Principalmente para aquele público que não tem a formação que você teve. Com Então, quando a gente é um profissional especializado, como é o nosso caso, a gente pode ainda escolher para quem que a gente quer fazer um infoproduto. paciente, Exato, outros é para o médicos. paciente, é para o outro médico, é para o residente, é para o estudante de medicina, para quem que é o nosso público-alvo? E eu acho que na Otorrino a gente tem uma possibilidade gigantesca, né, Com certeza. de infoprodutos. E a gente pensa no infoproduto como uma forma de parar de ser vendedor de horas, Com que é o que a gente certeza. sempre fala, de conseguir escalar, né? Com certeza. Então temos sim projetos em andamento disso. Que legal. Então é algo que a gente está trabalhando, desenvolvendo, porque realmente acredito no potencial do infoproduto e nosso crescimento no digital como algo em paralelo à nossa assistência. Acho que faz sentido e é algo que, graças a Deus, as pessoas têm conseguido abrir um pouco mais a cabeça Com para certeza. entender que a gente não deixa de ser bom na assistência quando a gente se posiciona. Com certeza. Que é uma grande dificuldade para quem está começando, que é, nossa, vão me chamar de blogueirinha. É, Ah, mas então vão ter uma visão assim? Esquece, gente. Ninguém vai vender o teu peixe por você. com certeza. Você tem que não ter vergonha de ser quem você é e falar do teu trabalho com orgulho. Se você faz um trabalho bem feito, não tem por que você não contar para as pessoas o que você faz, mostrar um pouco mais do quem você é no teu consultório, na sua cirurgia, porque isso conecta com o teu paciente. O teu paciente se conecta com pessoas reais. Quanto mais verdadeiro, transparente você for, Com certeza. mais aquele paciente vem para você. Hoje eu atendi um paciente que é primo do que eu operei, que o tio passou comigo semana passada e o primo vai passar amanhã. Então, assim, todos são uma... A indicação É. forte, né? Então a gente vê o quanto que fazer um trabalho bem Com feito, certeza. de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando Com onde a gente certeza. quer chegar em relação à assistência. Não, e é isso que você falou, aquela frase clichê, né? Que o silêncio dos bons é pior do que o barulho dos ruins, né? Com Isso certeza. na medicina é totalmente real, porque você vê tantas pessoas que às vezes não têm a formação para estar falando sobre aquilo que elas falam, ou não, assim, falando humildemente, não foram capacitadas para aquilo, e isso acontece porque as pessoas boas muitas vezes estão silenciadas. Por isso, por síndrome Exato. do impostor, não querer aparecer, achar que gravar vídeo vai ser taxado de blogueirinho. Então hoje eu sempre falo assim, o pessoal da mentoria até falou, cara, digital para médico não é mais uma opção, eu quero ou não quero. Simplesmente você tem que fazer
É. Ou você vai ser engolido, você vai ser aquele cara tecnicamente excelente, mas que infelizmente, muito possivelmente vai ter um consultório vazio ali, porque você não tá disposto a pagar o preço de entender o Exato. mercado E nem tá sempre a nisso. gente tá afim, né, Dude? Com Vamos certeza, é ser chato às sinceros. vezes, Tem é dias que você doído. chega lá no Com consultório e que você não certeza, quer postar muito o que você com fez, você não quer certeza. contar, mas você entende que isso faz parte do seu trabalho. Com certeza. É, exatamente, exatamente. O digital hoje ele é um trabalho pro Exato, médico, ele é um né? trabalho. Então, dentro da minha semana, por exemplo, eu separo horas. Ó, eu tenho que gravar 10 anúncios nessa semana. Ah, então eu vou fazer isso na segunda noite, vai ser no domingo. Então é basicamente a gente entender dentro da nossa rotina quando que o digital ele vai estar presente no estilo de, olha, qual o dia que eu vou gravar? Não aquilo, será que vai dar, né? Mas sim, Não, olha, eu vou fazer tal dia, Pra tal dia, nós tal também, é dia. cronograma. Então lá, o É, Jefferson mandou, olha, essa exatamente. semana é semana de autoplastia, preciso que você alinhe teu conteúdo do Instagram disso, disso, Exatamente, disso, exatamente. você vai falar dessa forma e beleza. Beleza, então na minha rotina eu vou colocar lá na minha agenda. Eu deixo um Exatamente. horário na agenda, gravar conteúdo de não Com sei o quê, 15 certeza. minutos pra isso, senão não dá tempo. E é É, muito doido você ver como a execução constante ao longo do tempo ela te traz muito resultado, né? Porque você, por exemplo, você separando toda sexta-feira para você gravar sobre autoplastia durante 2, 3, 5, 10 anos, olha onde você vai estar daqui, enfim, uhum. nesse tempo, né? Então, o potencial do digital é algo que eu particularmente nunca imaginei, assim, que com o Deolaudo, que é a minha outra empresa, a gente chegaria onde chegou, com a Medscale, que é essa nova empresa também. As coisas acontecem muito rápido no digital, a intensidade distorce muito o tempo que no físico, às vezes, você vai ali de paciente em paciente, vai de pouquinho em pouquinho, às vezes no digital, assim, não do nada, mas quando você menos espera, explode, porque você tá ali constantemente sempre plantando e a colheita ela é muito boa, assim. E eu ia te perguntar, Carol, até em relação à sua especialidade, como que você enxerga assim, o mercado do otorrino num cenário de 5 a 10 anos? Você vê espaço para crescimento? Você vê que tem ainda demanda para mais pessoas estarem no mercado, principalmente em cidades menores? Como você enxerga assim essa questão de futuro dentro da especialidade? Eu acredito que ainda temos um cenário bem positivo, Uhum. tá? Eu vim para Umuarama num contexto muito bom para minha especialidade. Eu sou a oitava otorrino da cidade, então Caramba, não sabia, eu achei é, que tivesse mais. então falando de quem opera, né? Então, eu sou a Aham. oitava otorrino da cidade. Nós temos uma cidade de 120 mil habitantes, só que a gente atende uma regional de quase 400, né? É E a gente muito ainda real atende o isso. Paraguai, eu atendo muitos Uhum. pacientes de Salto, Cidade Leste, então eu Uhum. atendo gente de fora. E eu acho que a otorrino ela tem esse espaço, sim, exatamente por a gente fazer aquilo que eu te falei. A gente lida com questões básicas que ninguém mais está mexendo. O paciente que vem pra gente porque não tá respirando. Isso não tem preço. Com O certeza. paciente vem pra gente porque ele não tá escutando. Isso não tem preço. A O transformação que você paciente vem causa, pra né? gente porque ele não tá conseguindo falar. Então a gente causa uma transformação que vai muito além de uma questão que às vezes ele consegue resolver Com num certeza. pronto-socorro. Então a especialidade ela tem essa capacidade de atuar em coisas que é só a gente faz, mas a gente impacta profundamente a Com certeza. qualidade de vida dos pacientes. E acho que a pandemia trouxe muito pra gente sobre isso. Como os pacientes estão cada vez mais valorizando a qualidade de vida. Com certeza. E o quanto que você ter essa visão e aplicar ela na tua forma de trabalhar faz com que os pacientes valorizem a tua forma de conduzir o teu consultório. Eu vejo isso muito até na nossa geração. Por exemplo, Sim, se for pegar o meu pai, meu pai, meu avô, por exemplo, provavelmente seus pais devem ser parecidos. Eu vejo que eles valorizavam muito a questão de, olha, eu vou fazer a faculdade, vou acabar, vou trabalhar muito, vou, por exemplo, juntar aqui um dinheiro, comprar uma casa e tal. E às vezes eu vejo que a gente, como geração, valoriza muito mais experiências do que trabalho. exato. Por exemplo, quinta-feira agora eu vou viajar pra Copa do Mundo com 5 amigos de infância. Tipo, pra mim é um sonho da minha vida Aham. que eu vou estar realizando. Isso pra mim não tem preço nenhum, Sim, assim, a questão da experiência, sabe? Então eu vejo que a pandemia, eu acho que acelerou muito isso, mas acho que a nossa geração já cresceu com uma cabeça de, olha, eu tenho horário pra trabalhar, eu vou me dedicar, eu vou estar no digital, eu vou estar presente onde tiver que ser, mas na hora que é pra curtir, eu vou curtir, sabe? totalmente. Eu acho que nós não somos a nossa profissão. Com certeza, Nós estamos com na certeza. nossa profissão por um período de vida. Eu sou muito apaixonada pela medicina e Sim, eu sou sim, muito apaixonada sim, pelo sim. otorrino, mas eu acho que a gente conseguir ver que a vida tá além disso Com certeza que traz existem beleza pra várias. jornada. E o nosso paciente consegue ver isso, sabe, Dude? Ele Com consegue ver certeza. que quando ele chega pra mim com uma queixa de ouvido e eu entendo que ele tem uma ansiedade e eu abordo por 5 minutos a Com ansiedade e certeza. faço uma carta pro psiquiatra dele, ele se sente melhor tratado do que aquele Com médico que só certeza. pediu uma audiometria e mandou voltar. Com E eu certeza. acho que são essas pequenas coisas que você vai pegando com o passar do tempo e com viver com intencionalidade o que a gente está se propondo a fazer Com naquele período de certeza, com trabalho certeza. que faz você se destacar dentro do teu consultório, na tua prática Com clínica. certeza. Você até atende muito mais pacientes do que eu presencialmente. Eu faço ultrassom toda tarde, então eu vejo ali 25, 30 pessoas por dia que eu converso. Mas eu vejo hoje que as pessoas, no fundo, elas querem só atenção, só serem ouvidas. Por exemplo, até dar o exemplo do Alisson aqui, nosso filmmaker.
Ele sempre me pergunta sobre a tireoide dele, sobre os nódulos dele. Então eu vejo até que no caso dele, faltou ali uma pessoa lá atrás que se parasse que nem eu falei, Alisson, fica tranquilo, acho que o seu nódulo aqui é benigno, mas vamos revisar, vamos fazer o exame sim. Mas uma pessoa ali que parasse e explicasse um pouquinho pra ele sobre o quadro dele, sabe? Então é muito doido isso que as pessoas hoje elas só querem atenção acima da queixa, do porquê que elas estão ali, no fundo é pra serem ouvidas. Com certeza. É o meu dia a dia isso. Escutar e orientar as pessoas com carinho e com atenção. Com certeza, com certeza. E aí, por último, Carol, para finalizar aqui o nosso episódio, eu ia te perguntar, olhando para trás, assim, e até dando um pouco de dica para uma pessoa que está, às vezes, no começo da faculdade, tem alguma coisa que, olhando na sua vida, assim, como médica, na sua carreira, você teria feito diferente, ou você faria para uma pessoa, falaria para uma pessoa que está, às vezes, no primeiro, no segundo ano, ó, eu fui por esse caminho aqui, mas não vai por esse, vai por esse. Você teria feito alguma coisa diferente, alguma coisa que você, não sei se arrepende é uma palavra, mas, assim, escolheria algum caminho diferente ali na sua carreira? Olha, Dude, sendo muito sincera, eu sou muito realizada em quem eu me Que tornei. bom, que E eu bom. tenho muita certeza de que para eu chegar até aqui, eu precisei percorrer algum caminho que certeza. envolveu alguns erros e alguns acertos. Percalços, né? Alguns percalços. Uhum. E eu acredito que um olhar que eu deveria talvez ter tido mais cuidado foi sobre a minha saúde mental. Sim, Porque eu acho que eu me cobrei muito, sabe? Eu me cobrei muito na época da faculdade, na época da minha residência, e que isso trouxe um pouquinho mais de ansiedade do que talvez eu precisasse ter trazido. Então, a gente talvez não deixar de lado a saúde mental, porque tem aquela coisa dos mais antigos de que isso talvez seja um mimimi, de que talvez isso seja quem não tá dando conta. E a gente talvez vencer esse tipo de preconceito com resultados é mais importante do que a gente tentar deixar isso de lado. Com certeza. E eu acho que talvez a única coisa que eu teria feito um pouquinho diferente foi ter olhado um pouco mais pra minha saúde mental, porque eu sempre fui muito, muito ansiosa, assim, em viver os processos. E eu acho que hoje, quase nos meus 30, que né, ainda tô quase nos meus 30, eu sou uma pessoa muito mais tranquila. Sim. Mas eu fui muito tempo muito ansiosa. Eu acho que as pessoas ansiosas, às vezes, elas se cobram mais do que elas Sim. precisam. É óbvio que isso é importante, né? Com certeza. Não é a gente deixar as coisas largadas. Sim. Mas talvez um conselho para os que estão chegando é que a gente nunca vai ter equilíbrio em tudo na vida. Sim. Às vezes a gente vai segurar um pouquinho um pratinho e outro vai cair, tá tudo bem. Desde que a gente tenha consciência dos que estão caindo e por quanto tempo que eles estão caindo. São fases, né? São fases. Então, na época da minha residência, gente, eu passava madrugadas tamponando Sim. epistaxe na UTI do trabalhador. Então, assim, ia virada pro hospital no dia seguinte e seguia a vida. A minha enxaqueca vestibular descompensou, eu tomei profilaxia, eu ganhei peso. E aí a vida foi indo. Mas aquilo tinha prazo para acabar. Então, a gente não deixar que períodos talvez puxados deixe a gente sair do rumo. Com e a gente certeza. lembrar que existe algo que a gente quer viver, mas que ele não tá na linha de chegada final. Com certeza. Ele tá no caminho. Com Parece certeza. clichê, mas não é clichê. Então, você ser feliz enquanto você é estudante ainda e aproveitar as Não suas deixar rondas de pra internato. Exato. sempre Então como que eu posso hoje talvez fazer um internato melhor? Com Eu vou passar certeza. com um residente de madrugada para drenatórias. Quantos tórax eu drenei Sim, no São José dos Pinhais porque eu passava fora do horário com os residentes da geral, lá no nosso internato? Sim. Ou quantas oportunidades você às vezes pode ter se você tentar viver o caminho com mais presença. E isso também tira um pouco da ansiedade. Porque essa ansiedade geralmente tá da gente querer antecipar, não, então daí eu vou fazer residência, daí eu vou fazer um fellow, eu vou fazer... Não, vive agora. Então, o que você tem para fazer agora de bem feito? Então, assim, acho que esse é o meu maior conselho. A gente conseguir ter presença na fase em que a gente tá, para que a gente consiga seguir um caminho com propósito ao longo dele, e não só quando a gente chega num ponto final. Estar aqui de verdade. Até porque não tem ponto final pra gente. A gente vai ser Com eterno certeza. aprendiz na medicina, e certeza. eu acho que é tão legal, e eu fico muito empolgada Com nisso. certeza. E eu acho que além disso que você falou, que pra mim se resume a basicamente você estar de verdade na fase que você tá vivendo. Exato. É a questão de se perdoar também. Sim. Acho que a gente, como médico, putz, eu cada vez mais, assim. Claro que quando a gente erra, a gente fica muito chateado, porque ninguém erra de propósito, né? Com certeza. E assim, por melhor que você seja, todo mundo vai errar, seja, às vezes você tá cansado, às vezes, enfim, passa, as coisas às vezes passam por nós. E eu acho que você se perdoar, e pra mim eu jogo tênis desde pequeno, e o tênis te ensina todo quando você se perdoar, tentar esquecer e ir pro próximo, né? Isso é algo fundamental, até você começar a ter essa cabeça desde a faculdade, né? Às vezes você vai pra uma prova, você quer, sei lá, ser o melhor da sala, quer tirar tanto, às vezes você não consegue, faz parte. Na residência a mesma coisa, quero fazer em tal lugar, quero ir pra São Paulo, quero ir pro HC, pra Curitiba, e às vezes não dá certo. Então eu acho que você se perdoar, e claro, se perdoar levando em consideração que você fez o que você tinha que ser feito, e às Sim. vezes não dá certo.
Acho Eu que isso concordo com você e buscar essa diligência, fazer essa coisa bem feita no com que você se certeza. propõe a fazer, é o que faz no fim do dia a gente, como médico, deitar no travesseiro e pensar: eu fiz o melhor pelo meu Com paciente. certeza. Eu acho que essa é uma satisfação que eu tenho na medicina todos os dias e que faz eu ficar muito em paz e ser muito realizada na profissão que eu escolhi. Com certeza. Então, por fim, eu queria agradecer a presença da Carol aqui. Foi maravilhosa essa conversa. Eu, sinceramente, nem sabia como seria, assim, mas foi, nossa, muito rico para mim como pessoa passar esse tempo com você. E queria convidar quem tá assistindo a seguir o canal, a seguir a gente no Instagram, no YouTube. Fiquem totalmente à vontade para sugestões, dúvidas. A gente está sempre aberto aqui a trazer mais médicos. E se você quiser, Carol, dar alguma palavrinha final também, fica totalmente à vontade. Eu agradeço por nos ouvirem, pelo convite de todos vocês do podcast e acredito que a gente trouxe aqui alguns temas que vão além de medicina, Com certeza. né? Mais importante E até. que a gente leve isso para o nosso cotidiano como pessoas, como quem quer evoluir, e que a gente lembre de que o que a gente for fazer, a gente fazer com amor, com propósito, com cuidado pelos nossos pacientes, porque no fim do dia isso faz todo sentido pra gente. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal.